Como será que a sua pessoa amada está em relação a você hoje? Como será que ele ou ela está em relação à situação entre vocês? É isso que vamos saber aqui e agora nessa leitura. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Seja a Luz Baralho Cigano. Para você que não me conhece, muito prazer. Eu sou a G do Baralho. Se você está chegando agora aqui no canal, desde já eu te convido para se inscrever e ativar o sininho na opção todas, para você ficar por dentro de todos os vídeos postados aqui no canal. Para quem já é inscrito, meu grande beijo, meu forte abraço, a minha gratidão imensa a todos vocês. E na leitura de hoje, vamos saber como ele ou ela, mentalize aí a tua pessoa amada, está em relação a você, a situação entre vocês e tudo aquilo que você precisa e merece saber. Lembrando que é uma leitura coletiva, você precisa adaptar para a tua realidade. Então só pega para você aquilo que faz sentido, só adapta e acolhe aquilo que você vê que está batendo com a tua realidade. Aquilo que não servir, tudo bem, é uma leitura coletiva. Convido você a assistir outras leituras aqui do canal para você, ter uma mensagem ali. Nem todo dia vai ter uma mensagem para você, mas pode ser que nesse vídeo hoje tenha. Então, é isso. Estamos voltando aqui, para uma nova leitura, atualização de tema, que é o tema queridinho aqui, para saber como que a pessoa amada está em relação a você, o que é que você precisa e merece saber agora. E temos duas opções de escolha. A primeira opção, cristal rosa. Segunda opção, cristal verde. Escolha pelas pedrinhas, pela tua intuição, pelos oráculos. Lembrando que eu vou usar aqui, tá? Como vocês estão vendo, o oráculo de Delfos. Então, se tiver alguma parte ali que é considerada, que não pode, por conta das imagens, pela plataforma, eu vou usar as pedrinhas para cobrir, mas vou mostrar a carta aqui para vocês, tá? Então, espero que estejam todos ótimos, ótimos e ótimas. E lembrando que os dias que eu não postei, que eu não tive aqui no canal, porque como todos sabem, a grande maioria, pelo menos quem já está aqui há mais tempo, que eu faço leituras particulares. Então, como eu atendo praticamente todos os dias no particular, nem sempre eu consigo estar postando leitura aqui, tá? Porém, pretendo, fazer alguns ajustes para trazer leituras todos os dias e 2 temas. Mas vamos focar no tema de hoje, tá bom? Se você deseja uma leitura particular na sua energia, no seu assunto específico comigo, no meu contato, que vai estar no primeiro comentário fixado, como também na descrição, tem lá, o link para o meu catálogo de leituras particulares, onde você encontra várias leituras, desde perguntas objetivas a mesas e leituras maiores, bem abrangentes, tá bom? Então, querendo, fazer a sua leitura comigo, meu contato está no primeiro comentário fixo, como também na descrição. Outra coisa, aqui para quem está na introdução, alguns recados importantes para passar. No aplicativo aqui, na parte compras, loja, que o YouTube disponibilizou, eu estou colocando ali produtos, tá? Banho de ervas, os oráculos que eu uso, coisas ali que eu acho, que eu já testei, comprovei, que eu acho bacana, tá? São aplicativos de compras que você já conhece, que todo mundo praticamente usa. Então, se você se interessar, é só dar uma olhada, tá? Então, deu tempo de vocês escolherem. Eu estou muito que bem, tá? Graças a Deus e a minha espiritualidade maravilhosa. E espero que vocês estejam também. Então, a introdução foi longa, porém, explicando aqui algumas coisas para você. Gostaria também de pedir que, se essa leitura de alguma maneira te ajudar, colabore, contribua com o meu trabalho, deixando o like, o comentário, hypando o vídeo. Então é isso. Vamos para quem escolheu a primeira opção de leitura do cristal rosa, para saber como ele ou ela está em relação a você e o que você precisa e merece saber neste momento. Vamos lá, para quem escolheu a primeira opção de leitura do cristal rosa, vamos saber como ele ou ela, a tua pessoa amada, está em relação a você
no momento atual, como que está a situação. Eu espero que estejam todos ótimos, ótimos e ótimas. E vamos aqui iniciar a leitura com o oráculo de Delfos. Lembrando que eu já expliquei na introdução, tá? Que se em alguma carta vier nudez, né? As figuras do tarô, que na realidade não é bem, né? Vocês entendem. A plataforma não gosta, então vou cobrir com pedrinhas, tá? Então vamos lá. Mentalizando. Para quem tá na conexão do cristal rosa, como que a pessoa amada está em relação ao consulente? O consulente precisa saber dessa situação, uma energia, por favor. Mentalizando ele ou ela. Amor singular. Então, aqui é uma carta que eu vou ter que cobrir, né, essa parte. Vamos lá. Deu para você ver, né? É ruim que tem que tampar, né? Mas fazer o quê? Amor singular. Vamos entender, tá? Colocando aqui a mesa com o tarô. Tarô, como que a pessoa amada do consulente está em relação a ele ou a ela no momento? Como que a pessoa amada do consulente está em relação ao consulente no momento? O consulente precisa e merece saber. Primeira opção de leitura. Rainha de Pentáculos. Rainha de Paus. Dois de Pentáculos. Sete de Espadas. Eu quero uma clarificação para esse sete de espadas. Clarificação para esse sete de espadas. Sai um sete de pentáculos, tá? E vamos aqui agregar mais na leitura com Lenormand, tá? Como que a pessoa amada do consulente está em relação ao consulente hoje? Como... Se você sentir que essa leitura também está sendo espelho, tá? É só inverter aí os papéis. Transfira para a tua realidade. Como que a pessoa está em relação ao consulente atualmente? Sai aqui a carta da tua pessoa amada, também independente de ser homem ou mulher, tá? Sai aqui a carta das flores, o jardim, o chicote, a cruz, a foice, a casa. E aqui vem a carta das montanhas. Da montanha, aliás, tá? Então, deixa eu ajustar aqui. Tenham paciência comigo, porque a leitura vai ser bem explicadinha. Pronto, ajustei. Eu acho que ficou legal aí, né? Gente, tem muita energia aqui, muita informação, tá? E eu vou adaptar o que for adaptável. Se não for o teu montinho, você assiste aí o segundo. Por quê? Vamos lá. Tem energia de triângulo aqui? Tem. Mas nem toda energia aqui vai ser de triângulo, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui por essas questões, que saíram inicialmente duas rainhas. Pode ser duas formas suas e maneiras de agir, como também da pessoa. Pode ser que existam outras pessoas envolvidas? Pode. Então, eu vou ler, tá?
e você vai adaptar para o teu contexto, se for adaptável. Então, quando perguntamos, né, como essa pessoa está em relação a você, no momento, o que você precisa e merece saber agora, numa carta do amor singular, é quando a pessoa, ela não está pensando muito naquela questão lógica, né, singular, plural, tá? Note que até na carta, né, eu tive que cobrir ali por conta da imagem, tem ali, né, uma figura totalmente envolvida e a outra pessoa está ali de braços abertos recebendo todo aquele, né, encanto, porém uma pessoa que demonstra querer, mas ao mesmo tempo não tanto como a outra pessoa. Então o que isso significa nessa leitura aqui, tá? Que primeiramente é uma pessoa que pensa muito em si próprio, em si própria, tá? Provavelmente aqui é uma pessoa que vê em você uma pessoa de alto valor, uma pessoa que tem muito o que oferecer, tá? Uma pessoa que tem ali aquele dom de nutrir, aquela entrega muito grande, né, na situação que envolve aí. E é uma pessoa que vê você, sim, como uma pessoa para se ter um relacionamento mais sério, mais sólido, e vê você como uma pessoa de muita atitude, como uma pessoa que tem ali, né, um lado muito envolvente. Então essa pessoa, ela gosta desse equilíbrio que você é. Vou dar um exemplo, né? Se você for para ter um relacionamento sério, para casar com essa pessoa, para ter um namoro, você é aquela pessoa que nutre, que cuida, mas você também é aquela pessoa que sabe ser envolvente, que sabe ser ali, fazer aquele clima bom, aquele equilíbrio gostoso da situação, tá? Então, o que acontece? Aqui essa pessoa, ela já vê você como uma pessoa que tem uma potência muito grande, né, de envolver. E é uma pessoa que sabe manter tudo aquilo que você conquista, mas que você quer a troca, que você quer que ele ou ela se equilibre conforme você doa para ele ou para ela, né? O seu tempo, a sua vitalidade, a sua beleza, o seu amor, o seu carisma, o seu cuidado. Então, como que essa pessoa está em relação a você? O que é que você precisa e merece saber que o tarô está aqui para lhe orientar, né? Essa pessoa, ela vê você como alguém com potencial muito grande, tá? Não só para relacionamentos, como também na vida. Então, provavelmente, você é uma pessoa que cultiva muito aquela questão do amor próprio, né? Que está se fazendo e se nutrindo de coisas boas. E essa pessoa está percebendo em você um equilíbrio muito grande. Vê você pessoas que chamam a atenção, tá? Pelo que são, né? Talvez no seu trabalho você seja uma pessoa de destaque, você seja uma pessoa que no meio onde você vive, você é encantadora. Então essa pessoa ela é muito interessada aqui em você. Porém, tá? Nem tudo são flores, né? Mas também não é só espinhos. Bora lá, vamos continuar aqui. Como que essa pessoa está em relação a você no momento? Aqui é uma pessoa que ela se sente um pouco dividida assim, por quê? Gosta desse teu jeito, dessa tua personalidade, porém uma pessoa que tem que equilibrar aqui, né, essa questão de como ele ou ela leva aqui esse relacionamento, essa situação entre vocês, tá? Por quê? Porque é uma pessoa que acredita que para ter colheita com você, ele ou ela vai ter que plantar alguma coisa ali de bom, né? Então é uma pessoa que espera que você aceite o tempo dele, tá? Ou dela, adapte aí o gênero. Que você esteja ali meio que esperando que ele ou ela se equilibre, se organize, né? Ou dê um tempo aí, precise de um tempo para poder se ajustar. Só que o ponto interessante que eu acho aqui para chamar a atenção nessa questão é que essa pessoa ela vê isso tudo em você, vê sim, tá? É uma pessoa que ela pode querer ficar pedindo tempo ou ainda não está tão preparada para te entregar o nível de relacionamento que você quer com ele ou com ela. E pode ser que você já esteja um tempo considerável esperando que essa pessoa faça alguma mudança, né? Ou que essa pessoa ela apresente para você uma estrutura, uma estabilidade,
que seja uma pessoa que saia ali do casual e parta mais para o lado, né, seguro da situação. Então, quando pegamos aqui de início essa energia do amor singular, fala muito sobre essa pessoa gostar daquilo que você oferta, daquilo que você oferece para ele ou para ela. Mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa que vai ficando ali um pouco parada, né? Dando ali jeitinhos, fazendo malabares, para quê? Para te segurar na vida dele ou dela. Enquanto isso, o que essa pessoa está fazendo, né? Está esperando uma colheita com você, porém conforme ele ou ela pode entregar, tá? Então aqui é importante você prestar atenção no quê? O que é que você entrega para essa pessoa, que essa pessoa te entrega de volta. A relação entre vocês está equilibrada? O tempo em que vocês estão juntos ou juntas, aí essa pessoa ela tem mudado, tem melhorado, tem feito coisas além de falar, né? Que vai fazer isso ou que aquilo. Por quê? Porque aqui vejo você, consulente, independente de ser homem ou mulher, com um potencial muito grande de estar numa fase de se priorizar. E essa pessoa de querer manter você na vida dele ou dela, mas aqui pedindo ou precisando de tempo para definir as coisas entre vocês. Pode ser que essa pessoa esteja em dúvida entre você e uma outra pessoa, sim, tá? Pode ser que essa pessoa esteja em dúvida entre você e a vida dele ou dela, né? O jeito, a maneira que ele ou ela leva a vida também, tá? Então aqui, para quem é triângulo, eu vou falar uma coisa para você, tá? A situação onde essa pessoa encontra mais estabilidade é a situação que essa pessoa ela pretende priorizar. Aonde essa pessoa já tem algo sólido, já tem algo ali estruturado, essa pessoa ela pretende ficar ali, né? Ainda nutrindo coisas porque sabe que ou sairia perdendo ou ainda tem muito a ganhar. Só que nessa energia aqui, eu vejo que essa pessoa ela se vê envolvida por você por conta do seu magnetismo, por conta da sua liberdade, por conta da sua maneira, né, de levar a vida. E isso gera interesse nessa pessoa. Então, se existe aqui energia de triângulo, tá, entre você e uma outra pessoa, ou entre você e a vida da pessoa, essa pessoa ela gosta daquele envolvimento, tá, entre vocês, porém é uma pessoa que pode querer fazer com que você espere algo dele ou dela e fique fazendo malabares ali com palavras e até com alguns gestos, com algumas ações para não lhe perder, tá? Então aqui em casos de triângulo é aquele tipo de pessoa que vai fazer você esperar, né? Você é obrigada ou obrigado? Não. Por que essa pessoa faria você esperar? Porque essa pessoa ela não tem aquela pretensão, né? Ou acha que pelo menos agora não pode dar prioridade para a situação, a questão com você. Quer ter você, pode lhe prometer aqui melhorias, né? Falar que vai até largar outra pessoa, outra situação, mas que precisa de tempo. Mas é a maneira que a pessoa tem, tá? De não perder as duas situações, tá bom? Isso se você aceitar. Agora, para quem sabe que não é triângulo, aqui é uma pessoa que gosta muito do que você entrega. E é uma pessoa que vê você como alguém até de uma maneira superior, tá? A ele ou a ela. Então, é aquele tipo de pessoa que gosta de você, mas talvez não saiba lidar com essa potência toda que é você, com o nível de qualidade de entrega que você tem, com a sua inteligência, com a sua astúcia. E como é uma pessoa, né, que sempre pensou mais nele ou nela, que sempre teve ali o controle das situações, na lábia, no papinho, na conversa, é uma pessoa que ainda está naquela de querer entender qual que é a sua estratégia, quais são as suas vontades, as suas intenções, para ele ou ela poder se adaptar, se adequar ou arrumar ali um jeito, né, de manter a situação equilibrada, tá? Porque eu vejo que é uma pessoa que tem um encanto aqui por você, que gosta de ter encontros, tá? Para quem já teve, pretende manter.
Só que aqui é uma pessoa que ela vê muita beleza em você, mas vê muito problema, muito impedimento para que vocês fiquem juntos, tá? Ou juntas. Por quê? Porque não é só a questão da paixão, da admiração, não é só sobre sentimentos, é sobre as questões, né, que envolveria manter essa situação. Então vamos lá. Se essa pessoa ela puder ter você ali, né? Puder encantar você com palavras, com presentes, com encontros aqui muito intensos, isso é algo que essa pessoa ela pretende manter, tá? Porém, o que é que acontece? Apesar de existir essa questão da pessoa te admirar, dessa pessoa admirar o seu jeito de ser, essa tua coragem, é uma pessoa que acredita que ou pode lhe fazer sofrer, ou lhe perder por conta dele ou dela não conseguir aqui, né? Só emocionalmente ficar com você. Por quê? Porque exige aqui sacrifícios, exigem aqui coisas que essa pessoa precisa cortar, deixar para trás, para que vocês continuem juntos ou juntas. Então aqui o que é que acontece? Essa pessoa ela tem uma paixão por você, sim, mas é uma pessoa que acredita que é uma paixão tão intensa que pode levar a um sofrimento, que pode levar aqui a uma questão de ser algo muito intenso, mas que acaba doendo, acaba machucando. Por quê? Porque além do envolvimento, da atração, da química, daquilo tudo, né? Não é só isso que envolve a questão aqui, tá? Isso envolve situações onde tem energia de terceiros aqui, tá? Então, é uma questão que, como que ele ou ela está em relação a você hoje? Apaixonado, apaixonada, né? Uma pessoa que quando não tem você sofre, quando vocês se afastam, seja ele ou ela, né? Ou até mesmo você se impondo, essa pessoa ela sofre sim, tá? Fica ali até, para muitos casos, calada, né? Não demonstrando tanto, mas é uma pessoa que, na primeira oportunidade que tem, ela busca saber de você, ela espera o tempo em que vai ter ali um acesso a você, seja para marcar um novo encontro, para fazer uma tentativa, pelo menos de bisbilhotar como é que tá a tua vida, tá? Quando não estão juntos, ou juntas, essa pessoa sofre e acredita que é um castigo viver sem você, que não deveria ter te feito esperar, que deveria ter te escolhido ou, né, ter conseguido manter a situação entre vocês, mas para essa pessoa é algo difícil e complicado. Por quê? Porque gosta, acha você uma pessoa encantadora, bonita, que tem todos aqui atributos para estar com ele ou com ela, né? Sim. Só que eu vejo que é essa pessoa que não tem todos os atributos que você talvez espera ou mereça para estar na tua vida agora, tá? Então aqui, para alguns casos, pode ser que você e essa pessoa estejam afastados. E se isso estiver acontecendo, essa pessoa, ela sofre por você, ela gosta de você e tenta até manter uma postura de pessoa muito paciente, muito equilibrada, que está muito bem, obrigada. Mas aqui eu vejo que é mais uma questão de alguém que pode ter optado por alguma zona de conforto, né? Seja meio, né, social ou familiar, ou até um outro relacionamento, para quem sabe. Por quê? Porque essa pessoa acredita que a consequência de deixar para trás quem ele ou ela já tinha, ou quem escolheu estar agora, seria muito complicada de se resolver, tá? Precisaria de um tempo para quê? Para que essa pessoa conseguisse organizar essas dificuldades aqui. Então, é um relacionamento que parece ser um pouco complicado, né? Porque para quem não está mais junto ou junta, essa pessoa pode estar assim com outro alguém, mas ainda mesmo estando com outro alguém, gostando de você e sofrendo em silêncio, em segredo. Mas esse sofrimento, né, essa paixão aqui contida, é algo que ele ou ela guarda e fica ali esperando para ver se você dá uma brecha, né, para ver se você ainda aceitaria ele ou ela. Só que ao mesmo tempo é uma pessoa que ela é inteligente o suficiente para saber que você pode gostar dele ou dela, mas que não vai aceitar essa pessoa da maneira que ele ou ela se encontra agora. Então, por isso que essa pessoa ela guarda muito para ele ou para ela, tá?
Então, para quem não está mais junto ou junta, essa pessoa ela pode estar priorizando aquilo que para ele ou para ela é confortável, mesmo sendo, né, às vezes um pouco desconfortável. Como assim? Às vezes a pessoa está ali bonitinha, né? Passeando com outra, postando foto na internet, mas internamente, né, essa pessoa ela pode não ter te superado ainda, ela pode ter feito a escolha e mantido ou encontrado um outro alguém após ter se afastado de você, mas existe aqui uma questão de zona de conforto, tá? Então isso não quer dizer que não é um casal que não tem os seus problemas e as suas dificuldades. Na parte que envolve você consulente, o ponto-chave aqui é, para quem não está junto ou junta, é uma pessoa que ela sofre longe de você. Porém, é uma pessoa que sabe que tem que ter muito aqui, né? O que oferecer, tá? Tem que ter muito o que entregar. Seria bom te encontrar novamente, seria bom ali ter tudo aquilo que vocês viveram, né? De melhor, de novo. Porém, é uma pessoa que sabe que tem aqui sacrifícios que teria que fazer, né? E que exige um pouco de tempo para que isso aconteça. Então, nesses casos, essa pessoa ela pode estar até, né, mostrando, demonstrando que está bem onde está agora, que está bem com a família, seja conjugal ou parental. Porém, é uma questão de a pessoa ela precisa estar ali, de alguma maneira. A pessoa ela precisa manter aquilo que ele ou ela já tinha ou que escolheu. Pode ter feito uma má escolha? Pode. Por quê? Porque também tem problemas do lado de lá, tá? Então essa pessoa, ela lembra dos encontros, ela lembra de como era bom te cortejar, olha as palavras, né? Era bom ter você ali, porém, ou essa pessoa já tinha alguém, ou após você, essa pessoa ela pode ter conhecido alguém. E isso para a situação ficou complicada, por quê? Porque dificulta um retorno, um encontro, um acesso, porque provavelmente vocês podem não aceitar a questão do triângulo. E até para quem aceita, vocês têm as suas exigências. Vocês querem ali que essa situação ela traga algo de bom para você. Só que para muitos aqui o consulente está percebendo que isso é só sofrimento, isso é só problema. Os encontros são bons e o depois, você fica na espera de um rompimento, você fica na espera de uma decisão dele ou dela largar outra pessoa lá, e não é o que acontece, tá? Então aqui, né, tem muitos casos específicos de uma pessoa que é apaixonada por você, mas pode estar ali mantendo uma zona de conforto com outra pessoa, outra situação, porque sabe que enfrentaria problemas, desafios para viver esse amor, para viver essa paixão. Então, é a prioridade dessa pessoa resolver tudo agora? Não, tá? Falou que é apaixonada. A gente não se relacionamos com sentimento não, tá? Porque se fosse assim, todo mundo que se ama, que se gosta, né, que é atraído um pelo outro, estava junto ou junta. Existem vários pilares que sustentam o amor, que faz um relacionamento. Às vezes o que está sustentando um relacionamento é um problema, é uma dificuldade de sair. Acreditem, né? Eu atendo todos os dias, eu vejo muito isso, tá? Como também tem casais que são muito felizes, têm desentendimentos, mas sabem resolver. Vão em busca da vitória afetiva, de remover os obstáculos, tá? Então aqui, a questão é o seguinte, a pessoa sabe que seria muito feliz com você, que tem um potencial, ai, barulho que vai passar aqui um ônibus, que tem um potencial, teria muito grande, um potencial muito grande das coisas serem muito boas. Porém, é uma pessoa que ele ou ela sabe que teria que sair cortando, removendo os empecilhos, as dificuldades, os problemas, o que impede essa pessoa de estar com você, tá? Então, é algo que essa pessoa agora acha muito bonita, você, não só esteticamente, mas o que você entregou, o que você ofereceu para ele ou para ela. Essa pessoa ela pode ter te feito sofrer, né, em alguns casos,
Ou ainda pode estar acontecendo isso com o quê? Com distanciamento, bloqueios, os encontros não terem acontecido mais da maneira que você esperava. Por quê? Porque aqui é uma pessoa que, além de ser um pouco cheia de lábia para conseguir aquilo que quer, né? É uma pessoa que, para organizar essa bagunça aqui, ela teria que ter um pouco de tempo. Então, vamos ver, né? Se é algo inicial, se é algo que você já espera um considerável tempo. Agora, para resumir essa leitura, né, de uma maneira mais aqui prática, mais objetiva, essa pessoa ela é apaixonada por você, ela tem um desejo muito grande. Só que é uma pessoa que sofre, né? Ou sabe que te faria sofrer caso entrasse na sua vida de cabeça e tudo. Por quê? Porque não está no mesmo patamar. Você é uma pessoa mais pronta. A pessoa não, ainda tem que organizar meio mundo de coisa. Seja aqui meio social, que poderia reprovar, né, esse envolvimento entre vocês, pode ser algo proibido, e essa pessoa no momento ela tem que pensar, né? Ela tem que pensar na casa, tem que pensar na família, tem que pensar um monte de coisa. E essa pessoa ela foca mais no quê? Naquilo que está sendo complicado agora, tá? Então é um sofrimento estar longe de você? É. Porém é uma pessoa que controla isso. Por que controla isso? Porque sabe que te encontrar é bom, mas que depois do encontro tem que ter um depois para lhe oferecer. Tem que ter uma estrutura, tem que manter uma palavra, tem que enfrentar os desafios, que é uma condição que essa pessoa ou não pode, ou está ali muito confortável da maneira que ele ou ela escolheu, né, vivenciar, ou no ritmo de vida que a pessoa já tinha, tá? Então aqui tem muita energia de poder ser um triângulo ou um relacionamento um pouco complicado, tá? Por quê? Porque pode ser que exista aqui energia de ou você, consulente, é uma pessoa que é comprometida, né? Pode ser triângulos e quartetos, ou é a outra pessoa que pode ali estar sofrendo com isso, né? E aqui eu vejo que todo mundo pode ser que sofra. Por quê? Porque é uma pessoa que onde está não consegue ficar por inteiro. Para onde ele ou ela vai, carrega esses fardos que é gostar, né, de uma pessoa, mas também gostar ou ter que suportar um outro ritmo de vida, porque acha que seria difícil vencer aqui essas barreiras e esses obstáculos, tá? Então, se vocês não estão mais juntos ou juntas, para essa pessoa, né, é uma questão de ter que se conformar com o que ele ou ela escolheu. É até performar uma segurança, uma serenidade para não sofrer, para superar, porque sabe que, né, não poderia fazer diferente agora, não poderia fazer melhor, né? Se tivesse pensado, se tivesse escolhido, ou se tivesse feito coisas mais ali que priorizasse você e a situação entre vocês, teria sido diferente, mas já não foi. Então agora é aquela pessoa que, né, guarda para ele ou para ela os bons momentos e tenta superar. Por quê? Porque é algo que machuca, que dói nele ou nela. Tanto que pode ter causado, como que essa pessoa pode estar colhendo agora, tá? Então, não, Gê, eu tenho certeza que não tem ninguém, que só essas energias aqui é o consulente. Então, é uma pessoa que ela no momento, ela vê você como uma pessoa de um potencial muito grande, tá? Ou você pode estar enxergando um potencial e dando para essa pessoa um poder muito maior, tá? Na tua vida, do que realmente essa pessoa tem. Porque aqui temos o quê? Para quem sabe que essa pessoa não tem ninguém, é uma pessoa que sempre levou as pessoas ali, né, no xalalá, no bico, dando tempo, para quê? Para conhecer, para obter o melhor, né? E a situação ia ganhando tempo, e ele ou ela nunca ali fazendo escolhas ou tomando decisões mais sérias ou mais sólidas. Então, para quem sabe que essa pessoa não tem ninguém, essa pessoa ela é muito encantada, admirada por você. Você surpreende essa pessoa de uma maneira muito positiva, tá? Pelo seu jeito de ser, pela maneira que você acolhe, pela maneira que você, até para alguns casos, seduz, tá? Então, aqui, o que você precisa saber é que é uma pessoa que ela não estava nos planos dessa pessoa se apaixonar. Por quê? Porque é uma pessoa que sempre foi acostumada a envolver. Sempre foi acostumada a as pessoas esperarem que ele ou ela, né, mantesse ali por um tempo, mas para alguns casos não levasse adiante. Por quê? Porque aqui, para
por incrível que pareça, é uma pessoa que ela quando encontra personalidades fortes, né, pessoas muito ali empoderadas, mas que ao mesmo tempo são doces, são bacanas, sabem cuidar, sabem nutrir, desequilibra todo ele lá, né, ou ela. Por quê? Porque é uma pessoa que não está acostumada a lidar com esse tipo de situação. Vocês me entendem? Então aqui é uma situação onde eu sei que essa pessoa não tem ninguém, tenho certeza disso. Essa pessoa, ela tá assim, gostando de você. É uma pessoa que é apaixonada por você. Só que é uma pessoa que pode se sabotar. Pode ficar ali, né? Fazendo vocês esperarem. Pode ficar querendo equilibrar você e a vida dele ou dela. De solteiro ou de solteira. Não querer um relacionamento sério ou sólido porque não quer tradicionalismo. Porque não quer aqui que fuja da paixão. Por que será que essa pessoa não quer que a situação entre vocês fuja do casual ou da questão da paixão? Porque é uma pessoa que ela ainda tem marcas de quê? De sofrimento, de relacionamentos complicados, de coisas que não deram certo. E aí você vem e mostra para essa pessoa ser alguém diferente. E o que é que acontece quando a pessoa se sabota? Não sabe lidar. Tá? Não sabe lidar, coloca tudo a perder e acaba ali não conseguindo manter. Por quê? Porque é uma pessoa que está acostumada, né, ou fazer os outros sofrerem, ou, né, a um certo comportamento repetitivo ou padrão de relacionamento, onde o começo é muito lindo e do meio para o final é só ladeira abaixo. Só que você é uma pessoa muito equilibrada, uma pessoa que sabe muito bem o que quer. Então essa pessoa fica ali se auto-sabotando, né? Fica parecendo aquele meme. Será? O pau que rola na internet é que eu tô apaixonado. Mas será que o consulente, né, do primeiro montinho é isso tudo e vai continuar me querendo, mesmo sabendo da pessoa que eu sou, dos problemas que eu tenho? Se vai... Será? Então isso aqui é o que atrapalha, tá? Você ser uma pessoa que, né, é encantadora, é bonita, é uma pessoa que sabe muito bem o que quer, porém existe uma questão aqui de insegurança muito da pessoa e pode ter interferências aqui eu posso dizer, pode ser uma mãe, né? Pode ser aqui uma pessoa muito próxima dele ou dela, tá? Que talvez, né, essa pessoa não te conte, mas influencia negativamente esse envolvimento entre vocês. Pode ficar ali colocando coisas numa pessoa, na cabeça de uma pessoa que ainda é um pouco lenta para processar as coisas, as informações. Então, digamos que essa pessoa está bem encantada, está bem apaixonada, porém, né, tem uma pessoa ali que tem um certo domínio sobre ele ou ela. E aí a pessoa começa a colocar essas ideias na cabeça da pessoa. Tu tá apaixonado, né? Vai sofrer, vai começar a se entregar demais. No final você já sabe. Então se prioriza, cuida de si, vai viver mais a vida, né? Não se relaciona agora. Então isso acaba virando um problema. Por quê? Porque essa pessoa pode ser alguém influenciável, tá? Só que aqui o que me chama a atenção é que é uma pessoa que ela tem um medo danado de sofrer, tá? Ela tem um medo danado de se envolver com você e de algo se repetir na vida dele ou dela e depois vai ter que superar de novo e depois vai ter que ali se refazer, né? Então, para quem tá junto ou junta, essa pessoa ela gosta assim de você, mas ela pode ali ficar fazendo uns malabares sabotadores na situação, que você vai precisar de tempo ou para se acostumar, tá? Ou para decidir se vale a pena ou não continuar nessa conexão. Por quê? Porque é uma pessoa que tem problemas internos e para alguns casos tem problemas aqui envolvendo terceiros, que essa pessoa também gosta, também admira, tá? E que é contra ou se opõe à situação entre vocês. Por quê? Porque já conhece quem essa pessoa também é. Às vezes o conselho não é porque não gosta de você, é porque acredita que tá fazendo bem para a pessoa, tá? Então, essa pessoa, ela gosta de você, ela gosta. Ela não quer te fazer sofrer. Mas a conduta que a pessoa tem pode ser totalmente aqui desequilibrada e acaba fazendo, né, sofrer do mesmo jeito. Por quê? Porque não é uma pessoa que se entrega completamente. Pode ser aquela pessoa que promete e não cumpre, que no casual é maravilhosa, mas depois, né, não sabe nem sustentar um papo, não sabe nem aqui falar de coisas, né, que talvez
vocês entenderiam, tá? Por quê? Porque é uma pessoa que ela tem medo que você vá embora, tem medo que você não queira mais ele ou ela com os defeitos, tá? Então é uma pessoa que tem ali uma visão muito de relacionamento, talvez um pouco distorcida, né? Que é preciso aqui analisar com base no que você vive com essa pessoa, que estamos num coletivo, se essa pessoa ela tem esses problemas, essas dificuldades de entrega, né? Em algo aqui relacionado à constância, tá? E se é algo que pode ser resolvido. Por que é algo que pode ser resolvido? Pode ser uma insegurança da pessoa, porque já sofreu, porque já se magoou, né? Porque já teve aqui problemas em relacionamentos anteriores, porque é uma pessoa que ainda pode obedecer algumas regras, né? De pessoas que ele ou ela prioriza e não dá voz a ele ou a ela, aos seus próprios sentimentos. Só que você é uma pessoa diferente. Por que você é uma pessoa diferente? Porque provavelmente o consulente aqui é uma pessoa que é experiente, é uma pessoa que também já passou pelos seus sofrimentos, mas está no movimento ou no momento de querer ir além, de querer não estar mais se auto-sabotando, de ser uma pessoa muito segura do que quer e também do que não quer. E isso assusta essa pessoa, por quê? Porque a partir do momento que você não vai cair na lábia dele ou dela só, né? Daquilo que é bonitinho, daquilo que é seguro para ele ou ela mostrar, essa pessoa começa a ver que a situação entre vocês é algo bom, é algo apaixonante, é algo viciante e que você merece o melhor dele ou dela. E aí onde é que tá as autossabotagens? Por quê? Porque a pessoa pode passar um tempo muito bem com você, pode ter encontros intensos e depois a pessoa some. Depois a pessoa corta a conexão, corta o contato, parece que não se interessa mais, né? Parece que está muito bem sem você. E aí você se pergunta em qual lugar você está na vida dessa pessoa. Então, é isso que está me vindo aqui nessa leitura, nessa parte, para quem está se encaixando, que é uma pessoa que ela gosta de viver momentos. Por quê? Porque viver um relacionamento mais sério ou mais sólido, para essa pessoa é muito complexo, tá? Seja porque tem pessoas que interferem, ou porque é uma pessoa que não sabe lidar com o amor e precisa de um tempo para que isso seja ali trabalhado internamente, para que depois essa pessoa tenha coragem de passar para o externo. E quando você é uma pessoa muito segura, muito pronta, que ele ou ela não vai poder levar ali nos malabares, a pessoa ela sabe que ela pode lhe perder, tá? Então é aquela coisa da pessoa que, mesmo sabendo que pode lhe perder, né? Às vezes pode dar esses vacilos aí e ficar ali depois se arrependida, parada, pensando, né, que perdeu uma grande pessoa, que perdeu uma grande conexão. Por quê? Porque não soube reorganizar a própria vida, ter voz, né, para poder aqui realmente se entregar para um relacionamento. Então, acompanhe aí essa situação, né, veja os comportamentos da pessoa para ver o que é que você consegue ainda extrair dessa situação, tá? Porque se essa pessoa só tem, né, a nível de relacionamento, você não estava nos planos dessa pessoa se apaixonar dessa maneira, tá? Algo que essa pessoa jogava para o tempo, para o futuro, né, para depois, ou ainda pode estar fazendo isso. Por quê? Porque é uma pessoa que não está tão preparada assim. Por que essa pessoa não está tão preparada? Porque precisa primeiro organizar a bagunça interna e ter atitudes para organizar a externa, né? Deixar de lado os problemas, os obstáculos, as dificuldades, e o envolvimento entre vocês virá algo mais sólido, tá? Então, para alguns casos, essa pessoa ela pode tentar manter você aqui, né, na palavra, na promessa, e você, consulente, percebendo isso, pode aqui evitar, pode não querer, ou porque já tem muito tempo, né? Ou porque você pode esperar por um tempo que essa pessoa ela saia do casual, ela invista mais, ela se mantenha aquela mesma pessoa que você conheceu e que venha a melhorar. Só que nem para todos os casos essa pessoa ela vai conseguir essa evolução ao seu lado no momento. Por quê? Ou porque você não vai querer esperar, né? Ou porque em alguns casos é a própria pessoa que sabota. Quando encontra alguém do teu nível, que talvez era tudo que ele ou ela queria, a pessoa começa a pensar que é muito bom para ser verdade e aí dá um jeito de estragar.
tá? Ai, Gê, fiquei confusa nessa leitura. Imagine eu lendo aqui essas cartas e fazendo essas interpretações todas. Numa leitura particular, para uma energia só, eu saberia muito bem colocar em pontos aqui a situação. Porém, como é para um coletivo, o que eu tenho para lhe dizer é, consulente, tem toda uma leitura aí, já estamos em 45 minutos, só no primeiro montinho. Né? Tem muita energia aqui triangular. Se não é você e uma outra pessoa, é você e a vida dele ou dela. Paralela, é a família, é os amigos. E são pessoas que não são, eu diria que, situações que favorecem a vida amorosa e afetiva dessa pessoa. Mais ali se intrometem, comandam, do que ajudam, tá? E se for caso de triângulo, se for uma situação triangular aqui, tá? Essa pessoa ela gosta de ter você, dos benefícios que você entrega, do equilíbrio, do tempo de espera, de qualidade de vida que você gasta com ele ou com ela. Tem um sentimento? Tem um sentimento, mas é uma pessoa que vê que é tudo muito complicado, que agora não é o tempo de resolver. Se puder ficar com você e com outra pessoa, se você permitir, vai, tá? Não, Gê, não quero. Vai continuar gostando de você, sofrendo e priorizando a zona de conforto dele ou dela, tá? Tendo aqui atração, ainda mantendo, tentando lhe superar, podendo até, né, depois de um tempo, querer ter você ali novamente, ou tentar, pelo menos, se você deixar a porta aberta para isso, tá? Por quê? Porque tem muitos casos aqui que pode ser essa energia triangular. Porque para alguém que não tem ninguém, é aquela pessoa que vê você como uma pessoa, né, de alto valor, de muito potencial. Porém, ele ou ela ainda não tem esse preparo todo. É preciso de tempo para quê? Para que essa pessoa ela saia dessa energia um pouco mais querer manter as coisas no casual, na lábia, na promessa, na palavra e realmente trabalhe em prol da relação fluir. E nesse percurso pode haver dificuldades. E que dificuldades são essas? Pode ser dificuldades que você, consulente, também não esteja aqui acostumada, tá? Que são aqui aquela questão da pessoa, ela ser encantadora, ela ser boa lá, né? No tananana, porém uma pessoa que tem problemas internos, problemas familiares, toda uma dificuldade aqui, que para alguns casos é uma pessoa que para não lhe perder, vai tentar resolver, vai pedir precisar de um tempinho, mas vai fazer por onde, né? E como você conhece? Quando você vê a pessoa tentando, pelo menos, tá? Agora, se é aquela pessoa que prefere sofrer do que aqui investir em você, na vida amorosa, na afetiva, nas melhorias, em ter uma qualidade, né, de vida, de relacionamento, fazer uma limpeza no meio social, né, equilibrar as coisas, é uma questão que você pode perder o seu tempo. Por que pode perder o tempo? Porque pode se criar uma paixão, né, uma conexão intensa, mas ao mesmo tempo muito sofrimento, muito problema. Caso seja uma pessoa que fique ali enrolando, embromando, não se ajuda, não faz por onde a mergulhar profundo. Por quê? Porque tem bloqueios aqui que essa pessoa talvez não busca curar, não busca retirar da vida dele ou dela. Ah, porque fulano vai sofrer, ciclano, beltrano, não sei quem. Ah, porque ele ou ela já sofreu em 1900 e bolinha, então não vou mais me relacionar porque todo mundo é igual, vou ser traído, vou ser enganado, depois vou ter que aqui voltar para minha família, para minha casa, para os meus amigos, sem ninguém. E às vezes você, consulente, está dando para essa pessoa toda uma segurança. E ele ou ela, né, some, desaparece, corta a conexão entre vocês, arruma um problema para cada solução. Então é culpa sua? Não, é da pessoa que tem esse tipo de comportamento, que não sabe sustentar algo bom, algo feliz, algo bacana. Só passa a ser sua, sendo bem sincera aqui, como eu sempre sou, se você sabe que a pessoa é assim, você quer insistir, tá? Que também aí faz parte do seu livre-arbítrio, eu não posso interferir. Mas o tarô está direcionando para. Se essa pessoa já te magoou, já te fez sofrer com palavras, com promessas, pedindo o tempo que ia mudar, essa pessoa, quando não tem você, sofre. Porém, quando tem a oportunidade de fazer errado, faz outra vez porque vai pedir uma desculpa, você vai aceitar. Então, essa pessoa acaba sendo a sua prioridade e se acostumando com isso. E ele ou ela pensa que o quê? Que, fiz sofrer, pedir desculpa,
o consulente já perdoou, já superou, agora tome-lhe mais um pouco de um bocado de tempo, né? Para que ele ou ela vá pensar nessas questões que fazem vocês se afastarem e se torna o que? Algo repetitivo. Então existe algo aqui que precisa ser realmente ajustado, né? Para quê? Para que essa relação não vire um campo de batalha, para que a pessoa realmente ela melhore, ela se ajuste, para ter você ali, tá? Não, Gê, já tentei de tudo. Se você já tentou de tudo, vai tentar mais o quê? Agora é a pessoa que tem que fazer. E ele ou ela tem essa consciência? Tem. Quando? Quando te perde. Quando o tempo começa a passar, a pessoa vê que você está muito bem, obrigada, que você está feliz, que você não está correndo atrás, sofrendo, que você está muito segura de si, investindo em você, que até para alguns casos já fez outras escolhas, que já está superando. Aí essa pessoa entra num sofrimento, por quê? Porque lhe admira, porque sabe que aquela pessoa maravilhosa não vai estar com ele ou com ela. E o que é que essa pessoa pode querer fazer? Com o tempo querer retornar, querer buscar você de volta. Só que o problema não está no querer procurar, no querer ter você de volta. É no quesito de mudanças que precisam ser feitas para que essa situação entre vocês se torne algo saudável. E isso só com o tempo aqui, tá? Por que com o tempo? Porque existe uma questão de equilíbrio que precisa ser feita aqui nessa situação, onde a prioridade tem que ser a felicidade entre vocês como casal. Desafios todo casal passa. Mas até que ponto ambos estão dispostos a enfrentarem juntos esses desafios? Tem que ser os dois ou as duas, tá? Se for só um lado, fica o quê? Pesado, fica complicado. Então essa pessoa está vendo a situação, está em relação a você, assim, desse jeito, nesse momento, agora e hoje, tá? Eu espero realmente ter ajudado, né? Ter aqui clarificado, tá? Ai, Gê, eu vim saber se essa pessoa tá sofrendo sem mim, tá? Ai, Gê, eu vim saber se essa pessoa tá com outra, mas tá completamente feliz, não tá feliz, tá cômoda. Essa pessoa ainda tem atração, ainda me olha como uma pessoa admirável, bonita, cheirosa e tudo mais? Sim, tá? Porém, é uma questão que, para ele ou para ela, é um sofrimento que ele ou ela escolheu. E que agora teriam vários outros problemas para resolver, né? E muita coragem para enfrentar essas questões, tá? E nesses casos é algo mais ali complexo. É uma pessoa que sofre e guarda para ele ou para ela, por quê? Porque também vê você num nível muito grandioso, talvez até melhor, né, de quando ele ou ela saiu da sua vida, para quem se afastou. Se você tem alguém, essa pessoa acha que não vai ser compatível, que não vai ser igual à pessoa pelo qual você tem, né? Como também para quem não tem ninguém, eu já falei, é pessoa que não sabe manter relacionamento. Ela mantém em algum determinado tempo, mas tem problemas aqui recorrentes e repetitivos que essa pessoa precisa trabalhar melhor, né, para poder primeiro se relacionar como alguém que tenha essas características que você tem, tá? Pessoa com poder pessoal grande, com autoestima elevada, que também sabe se priorizar, que não faz dele ou dela o centro da tua vida. Então, às vezes a pessoa corta, sai, some para ver se você vai fazer alguma coisa. Aí você vai lá e faz. Aí você vai lá e nutre, alimenta essa situação. Tá criando um probleminha? Tá. Por quê? Porque a pessoa vai se acostumar dessa maneira, de você aceitar esse jeito dele ou dela, de não mudar, mas permanecer ou retornar numa desculpa que ele ou ela peça com o tempo. Quando tá ali sofrendo, quando tá ali vendo feliz, tá? Então tem esses casos aqui. Não tem como, né, falar diferente. Ou então vou passar uma leitura inteira só no montinho. Então espero ter ajudado, tá? Se essa leitura te ajudou, te clarificou, se essa leitura te orientou de alguma maneira, se você ainda está aqui, deixa o teu like, hypa o vídeo, comenta um coraçãozinho, um emoji, um ponto, uma vírgula, tá? E é isso, essa foi a leitura do primeiro montinho. Espero do fundo do meu coração ter colaborado. Vou reorganizar a mesa e vamos para a segunda opção de leitura do cristal verde. Lembrando que se você quiser uma leitura na sua energia, no seu assunto específico comigo, o meu contato tá no primeiro comentário fixado, como também na descrição.
Então, vamos lá para quem escolheu a segunda opção de leitura do cristal verde. Primeira opção saiu bem babado, né? Quem ficou lá na primeira opção de leitura, quem escolheu, pode sim, em alguns casos, ter alguns espelhamentos, porém, é assim. Então vamos lá, montinho 2, para o que interessa, vamos saber como ele ou ela, a tua pessoa amada, está em relação a você no momento, a situação, o que é que vem aqui para a mesa que você precisa e merece saber agora, tá? Só vou pedir rapidinho, né, o like, o hype, o comentário para ajudar aqui no engajamento do canal, para reforçar aqui, né, as minhas leituras, tá? E se você quiser também, pode colocar sugestões de temas que eu trago. Então, vamos atualizar a situação aqui. Mentaliza na pessoa. Como é que você está, montinho 2? Espero que estejam todos ótimos, ótimos e ótimas. Oráculo de Delfos. Lembrando que se sair alguma parte, né, dos anjinhos ali um pouco desnudos, eu vou cobrir com pedrinhas, tá? Que a plataforma não permite. Então, vamos lá. Concentra, mentaliza. Como que essa pessoa está em relação ao consulente, a situação, qual a energia. Eu vi ali energia de aquário, porém, mais de uma pulou, tá? A inspiração. Vamos ver no que é que essa pessoa tá se inspirando, tá? Bora lá. Como que ele ou ela está em relação ao consulente, da segunda opção de leitura. Como que essa pessoa está em relação ao consulente, da segunda opção de leitura. Como que essa pessoa está em relação ao consulente, da segunda opção. Arcano maior da estrela. Dez de espadas. Dez de ouros. Clarifica aqui, tarô, por favor, como que essa pessoa está em relação ao consulente. Do segundo montinho. Do cristal verde. Cavaleiro de paus. Vou pedir na outra, vou pedir nessa aqui uma clarificação. Mundo. Olha, olha, hein? Outro 10 aqui de copas. Vamos lá. Vamos complementar aqui com Lenormand. Como que essa pessoa está em relação ao consulente? O consulente precisa e merece saber. Como que essa pessoa está em relação a você, consulente. Complementação aqui com Lenormand. Enquanto eu tiro as cartas, dá tempo de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar o vídeo. Hypar. Trevos. A mulher. Aqui é você, consulente, tá? Independente de ser homem ou mulher. Representa. Nuvens. Montanha. Jardim. Os livros. A âncora. Foi-se. Aqui o que vinha, a árvore. Bora lá, vamos fazer essa leitura do montinho 2, mesa posta. A iluminação, deixa eu ver. Pronto, ajustei aqui, tá? A outra luz que fica como apoio,
Eu achei que estava carregando, mas não estava. Então, se vocês notarem aí um pouco da baixa da iluminação, é por conta disso. Mas eu acredito que dá para ver nitidamente. Então, vamos lá. Aqui no montinho 2, tá? Tem uma energia diferente. Por que tem uma energia diferente? Porque nessa carta da inspiração, ela vem me mostrando alguém que está aprendendo. Vê a pessoa aqui com, né? A pessoa aqui, ela tá querendo meio que... Ela tá muito pensativa, né? Tá se inspirando em algo para pintar aqui um quadro. E a vida, né? É um quadro que vamos pintando conforme as nossas ações, atitudes e aprendizados. Então, aqui, primeiro deixa eu falar, tá? Porque tem casos aqui de pessoas que não estão mais juntas. Ah, mas só tem para quem não tá mais junto? Geralmente é o que vem para leitura, para mesa. Tem também casos para pessoas que estão se conhecendo agora e dá para adaptar até mesmo para você ver se encaixa na pessoa que você está conhecendo. Então, calma lá, pera aí e fica aqui que vamos lá. Para quem não tá mais junto ou junta, é uma pessoa, tá? Que ela tá se inspirando em toda essa história que vocês vivenciaram e buscando aqui se curar, tá? Buscando uma cura. Talvez a maneira em que você conduziu o término, o final, né, da situação entre vocês, para essa pessoa serviu de lição, de aprendizado. Por quê? Porque você pode estar num momento de vida que mesmo sendo algo dolorido, você acredita que foi o fim, né, de uma dor que estaria sendo para você algo constante e você foi buscar a cura. Então, para muitos aqui, tá? Você teve algo com essa pessoa que pode ter sido um namoro longo, um noivado, um casamento, ou um potencial muito grande disso ter sido, tá? Por quê? Porque para quem não tá mais junto ou junta, essa pessoa ela tá tentando se recuperar do que tá doendo agora, tá? A pessoa ela tá olhando que ela perdeu uma família ou um potencial muito grande de um relacionamento sério, duradouro, cheio de valor, de completude. Pode ser uma pessoa que quis realmente ganhar o mundo, fechar o ciclo com você e ir buscar aventuras. Sendo aventuras em outros lugares, com outras pessoas e conexões, ou até mesmo em outras circunstâncias. Porém, aqui o que eu vejo é que é uma pessoa que está querendo um novo capítulo, está querendo aqui ainda superar, se recuperar daquilo que ele ou ela está doendo, mas é uma pessoa que, por esse cavaleiro estar voltado para cá, e ser um cavaleiro de paus, de atitude, de né, pegar impulso e ir lá e fazer, eu vejo que essa pessoa ela queria uma nova oportunidade de resgatar aquilo que ele ou ela está vendo que perdeu. Só que é uma pessoa que sabe que precisa ter coragem, né? Tem que levantar e em busca de resgatar essa conexão de uma maneira diferente, de viver uma nova vida, um novo relacionamento, uma nova forma, né? Se ainda for para você recuperável. Por quê? Porque para quem não está mais junto ou junta, essa pessoa ela acredita que um ciclo entre vocês doloroso se finalizou e que agora ele ou ela tem que priorizar você, né? Ter algo mais sério ou voltar para resgatar essa questão aqui da estrutura, da estabilidade, tá? Então, para casos de afastamento, essa pessoa como que tá? Querendo te procurar, querendo lhe propor um novo ciclo. É uma pessoa que tá aqui, né, sentindo que agiu por impulso, que teve atitudes ali com você que foi dolorosa. E essa pessoa pode ter passado por algumas dificuldades ou aprendizados no novo ciclo que essa pessoa entrou ao finalizar o ciclo com você, que agora está compreendendo o valor que você agregou na vida dele ou dela. Então, é uma situação dolorida que se tornou inspiradora e de até mesmo um aprendizado para essa pessoa. Então, essa pessoa, para quem não está mais junto ou junta desse montinho 2, pode até ter virado aqui uma página, um capítulo, mas não fechou o livro todo, tá?
O que pode acontecer é algumas dificuldades na reconexão por conta da maneira em que vocês podem ter se afastado, em que as coisas podem ter terminado, tá? Você pode estar com outra pessoa, ele ou ela pode ter se envolvido com outro alguém, e é uma situação que para terminar, né? O outro lado lá, outra situação tem que acabar. Então, aqui, para quem tem, né? Para quem teve isso, para quem não tem, não coloca, tá? Só uma informação. Agora, para quem não tá mais junto, essa pessoa ela vê você como alguém que tem todo um potencial de fazer ele ou ela feliz. Que a felicidade dele ou dela estava ali com você. Que agora é a hora de retornar com uma proposta mais séria, mais sólida, de estrutura, de estabilidade e não de inconstância. Só que é uma pessoa que sabe que ele ou ela vai ter que estar ali muito bem, né? Estruturado, tem que ter muito bem ali o que lhe apresentar, o que lhe oferecer para que você aceite de volta, tá? Aí você pode estar tudo que eu quero, mas às vezes a pessoa ainda está no processo de jornada dele ou dela, né? De conseguir estar no movimento de segurança, de estabilidade suficiente para poder lhe entregar aquilo que você merece. Então pode estar buscando até inspiração em família, em pessoas próximas. Para quê? Para quando voltar, para quando retornar, né? Ou pelo menos tentar não terminar da maneira desastrosa que pode ter sido para alguns aqui, ou para a grande maioria. Então, para quem não está mais junto, essa pessoa acha que, tá complicado, tá difícil, tá um pouco confuso, principalmente para você, a situação em que as coisas terminaram. Então, essa pessoa ela lhe vê como uma oportunidade que ele ou ela perdeu. Por quê? Porque foi uma pessoa que não soube lidar com as dificuldades da situação. Pode ter sim ouvido aqui terceiros, pode ter ido em busca de novas oportunidades e acabou deixando você num momento de também dificuldade, né? No momento em que você precisava do apoio dele ou dela. Mas é uma pessoa que o que ele ou ela está vibrando hoje, como está em relação a você que não está mais junto com ele ou com ela, é que você é uma pessoa que tem muito conhecimento ou buscou muito conhecimento, né? Buscou um movimento de cura, buscou aqui ou está buscando superar para manter na tua vida algo seguro, principalmente para você, tá? Então pode estar sendo difícil para você esquecer essa pessoa, deixar para lá, né? Pode estar sendo para você uma fase complicada, pode, mas essa pessoa acha que você é uma pessoa que tem um autoconhecimento muito grande, que tem uma fé muito grande, que você pode estar enfrentando problemas ainda, mas que você está em busca da solução, tá? E que você pode estar tendo algumas dificuldades, mas que você não fica muito presa ou parada nisso aqui. Essa inércia, essa estagnação é algo que você tem total ali possibilidade de superar, tá? Então no montinho 2, para quem não tá mais junto ou junta, né? Como que essa pessoa tá em relação a você hoje? Vendo como uma grande oportunidade que ele ou ela perdeu, né? Por conta de pensamentos impulsivos, por conta de não ter edificado, analisado mais antes de ter prejudicado a situação. Então é uma pessoa que está sentindo que a vida dele ou dela está sem movimento, está parada, que está tudo muito complicado, que por mais que tente, né, se envolver, entender, se inserir em outras circunstâncias ou situações, você ainda é um pensamento constante de alguém que ele ou ela não superou. Então é uma pessoa que te analisa muito como alguém que ele ou ela poderia, né, se ele tomar coragem, reescrever uma nova história. Sair dessa situação complicada e instável e tentar novamente outra vez. Mas, para alguns casos, pode ter alguns empecilhos? Pode. Por quê? Porque pode ser que na sua vida ou na da pessoa existam dificuldades ou complicações que teriam que ser removidas, né, para poder ali voltar a ter um relacionamento onde a proposta seja outra. Seja o quê? Ter um relacionamento de qualidade, conhecer melhor, né, o parceiro, a parceira, as suas vontades, as suas, até os problemas, né, e ver que são coisas que podem ser ali transponíveis. Então,
Eita, peraí. O meu gato. Pronto, gente, acontece, tá? E eu vou postar a leitura mesmo assim. Já organizei aqui. Eu fui olhar, eu pausei o vídeo para olhar se ele não machucou alguma coisa, mas não. Ele, inclusive, tá com meu filho ali. Eu tenho um gato chamado Boris e ele é danadinho. Ele pula, ele salta. Se deixar ele aqui, ele fica miando ali, né? Chorando para voltar. Só que se deixar ele aqui, ele apronta. Como essas, tá? Então perdoa aí, né? Depois eu mostro o Boris aqui para você. Eu vou tirar uma foto dele e vou mostrar onde é que ele tava. Aí eu fui dar ousadia, ele vai e pula. Vamos lá. Então, continuando aqui, né, a leitura, para essa questão para finalizar, para quem não está mais junto, é uma pessoa que sabe que hoje ela tem que ter uma análise diferente, tá? Sobre o relacionamento. Então, foi uma pessoa que ela aprendeu aqui na distância, ela aprendeu foi na dor, foi vivenciando e experienciando novas coisas. Se não foi com outra pessoa, pode ter sido na vida, o como você faz falta, o quanto que você complementava ele ou ela, tá? Então não está sendo fácil para essa pessoa te esquecer. Não está sendo fácil para essa pessoa, né, virar essa página aqui que foi tudo que vocês vivenciaram. Então tem uma pessoa que está sentindo que a vida dele ou dela está um pouco parada, né? Tá analisando como que seria fazer o caminho de volta aqui. E por que para muitos aqui pode ser algo muito complicado? Porque existe em cada situação histórias aqui diferentes, né? Pode ser que você se sentiu prejudicada, que você esteja no movimento de não querer mais, de querer curar essa situação, ou de não querer essa pessoa, ou essa pessoa está enfrentando alguns desafios que ele ou ela está indo em busca de resolver primeiro, para quando chegar na sua vida, né? Você sentir vontade de aceitá-lo de volta, tá? Então, para quem não tá junto ou junta, é difícil para essa pessoa te esquecer, mas essa pessoa ela tem um entendimento que agiu de maneira impulsiva, complicada, pode ter se iludido com algumas coisas, né, que fugia do relacionamento entre vocês, mas está passando por um aprendizado que não é tão fácil assim, que é como é não estar com você, tá? Como é não é a vida dele ou dela sem você. Pode ser uma pessoa que esteja assim, né, buscando oportunidades, buscando estrutura aqui em trabalho, em coisas materiais, em crescimento pessoal, mas sente a sua falta, tá? E acha que estaria num bom momento de vida como você ali sendo fator de soma na vida dele ou dela. Porque vê você como uma pessoa que agrega, né? Que agregou muito. Então, é uma pessoa que pode ter até entre vocês algum tipo de bloqueio, né? Em rede social, para quem tem, para quem usa, ou distanciamento aqui que está muito grande, mas você pode às vezes acabar sentindo, né, a intuição que essa pessoa ela está retornando, que ela vai querer entrar em contato. Então, para alguns casos, sim, pode ser essa pessoa que ainda não te esqueceu, que ainda está passando por um processo de enfrentar algum tipo de caos, né? Buscar aqui essa segurança, esse aterramento, esse equilíbrio emocional para querer tentar novamente recuperar aqui a situação com você, embora ele ou ela acredita que pode não ser tão fácil assim, tá? Porque, né, cada um de vocês vai saber aí a história de vocês, tá? Agora, só aqui um alerta para uma coisa, né? Para quem está conhecendo essa pessoa agora, essa pessoa ela está se inspirando em você como uma pessoa que pode curar ele ou ela, tá? Essa pessoa ela está encantada, é uma pessoa que ela pode ter terminado um relacionamento há pouco tempo, né? É uma pessoa que ela pode ter perdido algo que era de muito valor, de muita importância para ele ou para ela. Mesmo que tenha sido algo caótico, complicado, né? Foi doloroso. Então, essa pessoa, ela tá se atraindo por você. Ela tá pensando em começar aqui uma fase de vida com você. Você, para essa pessoa, traz um ar de pessoa inspiradora, tá? Então, para quem está se conhecendo agora, né? Para quem está aí com essa pessoa no movimento de
até já está se relacionando, é uma pessoa que intenciona deixar o passado no passado e ali vivendo com você uma situação de montar bases, de formar uma estrutura. É lógico que para tudo tem um tempo, né? Para tudo tem ali uma questão de ir vivendo e se conhecendo para cada um. Tem coisas do passado dessa pessoa que ele ou ela não quer mais fazer, não quer mais ser, tá? Então, para quem sabe que essa pessoa ela tá um pouco magoada, machucada aí por conta de relacionamentos passados, ou até traumas, dores familiares, não é uma pessoa que ela quer com você viver mais do mesmo, tá? É uma pessoa que ela tá querendo uma estrutura, ela tá querendo algo bacana. E lógico que para quem está se conhecendo agora, é algo que vai se criando a partir do momento em que ambas as partes vão fazendo por onde. Então essa pessoa, ela lhe vê como fonte de inspiração para algo que ele ou ela vivenciou e sofreu, mas num lado positivo, porque você está trazendo para essa pessoa uma questão de ele ou ela se desafiar para vencer, né, as dores ali internas e deixar para trás algumas coisas que já não elevam, tá? Então é uma pessoa que ela está querendo não mais sentir a dor, né, da desconexão. Para alguns casos essa pessoa pode ter sido traída, pode ter passado por circunstâncias aqui bem dolorosas. E o que é que essa pessoa pretende? É ter com você uma completude, é viver em paz e feliz, né? E se soltando aos poucos e colocando forma ali na situação, tá? Então aqui, para quem está se conhecendo agora, essa pessoa está lhe vendo como uma oportunidade boa, mas você pode ficar um pouco confuso ou confusa, ou até mesmo um tanto quanto insegura, porque você quer saber, né, de coisas que essa pessoa vivenciou, do oculto dessa pessoa, se essa pessoa já se desprendeu, já superou, né? Então aqui o que é que a espiritualidade fala? Que essa pessoa, ela tá vendo você sim, Trevos fala de obstáculos, mas também em alguns casos fala de sorte. Então tudo que essa pessoa conhece sobre você é algo que para ele ou para ela é encantador, é algo que para essa pessoa tem vindo como oportunidade. E isso vai do livre-arbítrio de cada um, tanto o seu como da pessoa. É uma pessoa que enfrentou e ainda pode estar enfrentando algumas fases difíceis, né? Pode ter passado por perdas, rompimentos de estruturas que para essa pessoa, né, foi necessários ou obrigatórios, mas é uma pessoa que, em relação a você, para quem está se conhecendo agora, existe um tempo aqui desafiador, que é se você vai querer realmente continuar essa história, tá? Ou se por conta dos problemas que essa pessoa ainda tem e ainda está resolvendo, se você ainda vai, né, apostar que vai dar certo aqui na situação, tá? Por quê? Porque tem casos que você, consulente, quer, tá gostando ali, né, da situação, mas os problemas que essa pessoa carrega ou as dificuldades que essa pessoa enfrentou ou vem enfrentando pode te trazer para um lugar de pensar muito em si, né? E tudo bem, você tem que saber mesmo onde você está pisando. Então aqui o que é que você pode enfrentar de dificuldade? Algumas inconstâncias dessa pessoa ainda muito voltadas para algo que ele ou ela está reaprendendo aqui a reescrever na vida dele ou dela. Então uma pessoa que você sabe que saiu de um relacionamento há pouco tempo, ou que ainda está no movimento de enfrentar algumas dificuldades por problemas que ele ou ela passou, tá? Você permanece, né? Se você quiser, você não é obrigada nem obrigado porque a pessoa está gostando, porque a pessoa está se envolvendo. Mas se você vê que você não quer, né? Que é uma situação complexa, que é uma situação que você já viu que é problemática, é você analisar direitinho para que a pessoa também, né, saiba que você não está tão afim do mesmo propósito que ele ou ela, tá? Que aqui eu vejo que essa pessoa, ela quer lhe passar segurança, mesmo diante desse caos dele ou dela, para que você se sinta seguro ou segura, ou para que você não dificulte os acessos dele ou dela a você. Como assim? É uma pessoa que quer uma oportunidade de lhe conhecer melhor. É uma pessoa que quer mostrar para você que está lidando com alguns desafios, mas que tem alguns propósitos aqui.
que são problemas que para ele ou para ela são complicados, mas que essa pessoa está analisando, né? Como que vai fazer para superar, como que vai fazer para enfrentar. Pode ser ligado a financeiro, a trabalho, né? A o jeito de vida que essa pessoa tinha antes. E tudo para essa pessoa tem sido uma nova adaptação, tá? Então, por mais difícil que seja ou complicado, é uma pessoa que vê você como uma oportunidade, que se ele ou ela perder, pode encontrar, mas não tão por agora, alguém assim como você, né? Na energia dele ou dela, tá? Então, para quem está se conhecendo agora, só tem essas questões, né? É uma pessoa que está saindo de uma dor e profundamente, porque foi algo que ele ou ela pode ter perdido, é um ciclo que se fechou e não foi para essa pessoa algo fácil, tá? É algo que foi complicado, que foi doloroso. E essa pessoa tá vendo você como alguém inspirador, como uma pessoa que pode ter uma história parecida com a dele ou a dela, como uma pessoa que sabe como aconselhar, como direcionar, tá? Então essa pessoa só lhe quer para ser ali uma pessoa para curar? Não. Eu vejo que é uma pessoa que também pretende aqui, com o tempo, né? E buscando aqui oportunidades para criar um elo, um vínculo com você. Porém, essa questão de se as coisas vão se manter ou não, eu acredito que está muito na sua mão, consulente. Né? De você analisar se o que essa pessoa te oferece, está te ofertando, é algo que você quer viver. Por quê? Porque pode haver algumas inconstâncias, alguns desafios, né? Essa pessoa ainda pode estar num processo realmente de cura, numa fase de se estruturar, de se restabelecer, tá? Tá gostando do movimento, do momento de se relacionar, de ter você? Sim, tá? E pensa muito que não pode te trazer problemas. Tem que vir muito bem resolvido, muito bem resolvida. Já tem que ter ali uma base pronta para lhe oferecer, tá? Então, cabe a você analisar se essa pessoa ela está sendo boa para você. Porque aqui, quando eu vejo que é uma pessoa que pode ter, sim, né, passado por perdas, pode ter sido prejudicada em setores da vida dele ou dela, que não foram só no afetivo, e é uma pessoa que ela está se erguendo, ela está no novo alcançando novos patamares. E aí te encontra e você pode estar no mesmo clima, né? Ou até pode estar melhor. Então eu não vejo que é uma pessoa que vem aqui para querer te ludibriar, te enganar, te mentir, tá? É uma pessoa que quer enfrentar os desafios, mesmo sabendo que não está sendo fácil para ele ou para ela, para continuar tendo e escrevendo uma história com você. Mas ainda não sabe, né? Não tem essa certeza se você vai estar disponível ou vai aceitá-lo ou aceitá-la da maneira em que essa pessoa está passando por um processo de aprendizado agora, tá? E você também não é obrigado ou obrigada, cada um tem o seu livre-arbítrio, certo? Não vejo mal intenção aqui, só em alguns casos que preste atenção, tá? Se você é aquela pessoa que está ali nutrindo o encanto por uma pessoa que tem uma família e essa pessoa está prometendo terminar, essa pessoa ela pode ser uma pessoa que no momento de uma fase ruim, ela veja que a situação está muito complicada, está cheia de problemas, está inconstante lá, né, está cheia de dificuldades, e aí vê você como uma pessoa inspiradora, encantadora, bonita, que se destaca, né, para alguns casos que tem conhecimentos de vida, que pode ser uma pessoa também popular, né? E ver você como, nossa, que pessoa maravilhosa. Só tome cuidado com uma coisa, tá? Aqui é uma pessoa que, nesse caso, se é uma pessoa que tem uma família, né? E você é uma pessoa que está no seu momento de passar por momentos de, eu diria que, de ascensão, tá? Aí essa pessoa se encanta por você, mas ainda continua no outro relacionamento, cuidado para você não pegar um problema grande aqui. Que problema grande seria esse? Achar que essa pessoa vai se desfazer daquilo que já se tem por sólido, tá? E, pelo menos por agora, já assumir algo com você. Aqui pode ser que não, tá? Pode ser que essa pessoa prometa,
né? Fale da fase difícil que está passando no relacionamento e que você é tudo de bom para ele ou para ela, e realmente pode ser. Mas essa pessoa pode não ser tudo de bom para você. Quer continuar? Continua. Você tem livre-arbítrio. Porém, se é uma pessoa que já tem um relacionamento sério, sólido, mas que está passando por dificuldades, o aconselhável aqui é que pelo menos primeiro essa situação ela se finalize, tá? E essa pessoa esteja totalmente pronta para que vocês vivam algo aqui que saia do casual, para que você comece a perceber se essa pessoa ela realmente está pronta para uma estrutura, tá? Não é aqui querendo te desmotivar, também não querendo te cegar para algumas coisas. Por quê? Você pode estar achando que todo seu investimento, né, todos aqueles elogios que essa pessoa lhe faz, não é que seja da boca para fora, é de uma pessoa que está querendo sair de uma situação porque está numa fase difícil e complicada, mas que pode ainda não estar tão preparada assim. Por quê? Porque o que ele ou ela tem construído com a outra pessoa é algo difícil de se romper. Não é impossível, é difícil, tá? E aí vai de você, se vai acreditar nessa história, né? E continuar tendo com essa pessoa algo até que se resolvam os problemas, ou se você, né, vai perceber que não dá, tá? Por quê? Porque em alguns casos você pode estar sendo para essa pessoa alguém que cura com palavras, alguém que dá atenção, alguém que até orienta. E isso vai fazer com que essa pessoa fique com você? Não. Isso pode até fortalecer essa pessoa. Para quê? Para ficar ali numa zona de conforto, tá? Em quê? Em não desconstruir aquilo que ele ou ela já tem. A não ser que já esteja numa fase muito, né, complicada, muito aqui acabando mesmo, e você tem a certeza de que essa pessoa ela está pronta, né, para deixar tudo para trás, inclusive enfrentando desafios que podem envolver algo relacionado a judicial, a divórcio, a dívidas, a boletos, a contas, a divisão de bens, tá? Para quê? Para que essa pessoa passe por todo esse furacão, cumpra o ciclo dele ou dela lá com outra situação e venha reescrever uma nova história com você, tá? Não é só na lábia, não é só no papo, é também nas atitudes que essa pessoa vai tomando ao longo do tempo. Por quê? Porque tem casos que quando chegar nos desafios aqui, você vai ver como é problemática a situação dessa pessoa, tá? Você vai ver como é complicada. No caso, aqui já é um caso, se essa pessoa tiver uma família, tá? Com filhos, cachorro, papagaio, periquito, dívida, boleto, sei lá, seja um apartamento, um carro ou só um fogão, uma geladeira. Pode ser uma pessoa que esteja buscando solução e achou você, né, uma pessoa bonita, linda, maravilhosa e que está dando suporte para ele ou para ela, nem que seja emocional, nem que seja com seus conhecimentos, tá? Se você não quer enfrentar com essa pessoa os problemas que não são seus, deixe que ele ou ela resolva, tá? Para quê? Para que essa pessoa não queira manter você no oculto e não tenha coragem de realmente finalizar. A menos que ele ou ela prove o contrário, que realmente tá difícil para ele ou para ela, é algo complicado, mas que essa pessoa está totalmente pronta para essa etapa, para essa fase, tá? Por quê? Porque senão você vai investir e acaba numa estagnação e acaba numa situação, né, que foi só ali um momento, e isso pode doer em você, se você não tiver, né, com essa energia muito bem trabalhada, tá? Por que eu digo isso? Porque às vezes a pessoa não tá, né? Terminou um relacionamento com uma pessoa que estava conhecendo e aquilo estava muito bom, estava muito bacana, mas a pessoa era cheia de problemas. Mas eu sei que eu tenho problemas aqui um pouco muito ligados a dificuldades emocionais, né? Apegos, não sei lidar com términos, com finalizações. Então não entra no problema, tá? Saiba primeiro vencer os seus desafios, né? Não saia da tua plenitude para tentar curar a dor do outro, sem a certeza de que a pessoa vai estar ali na hora da sua, né? Caso haja, que os anjinhos passem e digam que não, né? É o que eu tô tentando explicar aqui para vocês, eu acho que já ficou mais do que entendido, tá? Que é para você prestar atenção numa coisa, o tanto de problema que essa pessoa pode ter, que ainda não finalizou,
e que pode estar prometendo para você uma estrutura que ele ou ela ainda não desfez totalmente com outra pessoa. No caso aqui que entra triângulos. Por quê? Porque essa pessoa ela pode investir em você, pode. Pode você ser para essa pessoa uma inspiração? Pode. Essa pessoa pode ficar ali naquela, né, toda engajada em agora vai, vou deixar para trás aquele relacionamento, vou me curar, o consulente é tudo de bom? Sim. Só que saiba que vem aí um momento turbulento, que se essa pessoa ela estiver realmente disposta, vai enfrentar. Se não, aí você se coloca, tá, no lugar que você quer estar na vida dessa pessoa. Para quê? Para que você não fique ali, né, à mercê dessas inconstâncias dele ou dela, ou, né, depois ali que o furacão passa, vamos ver se essa pessoa continua nutrindo as palavras, as promessas, tá? E aqui o campo triângulo tá meio desafiador, tá? Por quê? Porque essa pessoa ela pode não sustentar o término com a outra pessoa, ela pode querer reconciliar sim e ficar complicado para você e para ele e para ela. Até para quem aceita triângulo, continuar tendo encontros, tá? Por quê? Porque é algo que essa pessoa vai achar muito desafiador. Vai continuar te admirando, vendo o valor que você tem em ser uma pessoa inspiradora, sim, mas vai achar desafiador, né, continuar, tá? E isso pode também ser para você aqui, né, uma orientação, um alerta. Até para quem já passou por essa fase e a pessoa está ali tentando algo com você e ainda está lá meio enrolada, né, com problemas, com outras situações, que é para você, né, se colocar no movimento que você quer estar. Quero ter um casamento, quero ter um compromisso, quero ter uma cura, não quero mais repetir ciclos ou padrões inconstantes, ou reencontros, encontros com pessoas difíceis e complicadas. Toda vez que vier, não aceita, tá? Para quê? Para que você quebre esse ciclo de repetição. Se conheça tanto ao ponto de você ficar naquele movimento de estar seguro de si, do que você quer, do que você merece e não, na hora de dizer não, você conseguir sustentar, tá? Por quê? Porque tem oportunidades para você, tem muita coisa para você vivenciar, inclusive para quem quer, tá? Pode ser um novo amor, né? Pode ser sim uma nova pessoa totalmente diferente dessas situações que não te agregou em nada, tá? Então, pode servir esse trechinho para algumas pessoas, né? Como confirmação ou algo assim, tá? Se você ainda ficar presa em uma história que não finalizou, que doeu, que magoou, que machucou, né? Que a pessoa foi em busca de outra pessoa, ou que ele ou ela agora tava com você, mas voltou para um ex, né? Desapega dessa pessoa, né? Pega essa história como uma inspiração daquilo que você não quer viver mais e, né, ressignifica, porque eu vejo você aqui com potencial de encontrar alguém compatível àquilo que você busca. Mas o que é que você está buscando, né? Então é isso. A leitura ficou enorme, tá? Gratidão para quem ficou até agora, né? Gostaria de pedir seu like, o hype, o comentário para ajudar aqui no engajamento do canal. Se essa leitura fez sentido para você de alguma maneira, me ajuda aqui também a crescer nessa plataforma, nesse YouTube, que é com o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento. Pode ser um coraçãozinho, um ponto, uma vírgula, um emoji. Para leituras particulares comigo, o meu contato tá no primeiro comentário fixado, como também na descrição do vídeo. Gratidão, grande beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo, até a próxima leitura.